Fala galera, como vocês estão? Você te lembra alguém, né? Lembra, um abraço, Um Jean. abraço, Jean. Nosso amigo querido. Hoje a gente está iniciando o nosso segundo episódio com um convidado muito especial. Muito especial. É uma conversa muito boa que a gente vai ter aqui, eu tenho certeza. Ele que é um grande amigo nosso, sempre está com a gente em diversos projetos. E... Pera. Quem é você primeiro? É o nosso segundo programa, segundo verdade. episódio, cara. É que a gente já acha que a fama subiu, né? Não é que a gente tá tão familiarizado entre amigos, vamos dizer assim, que como a gente tá conversando com amigos. Isso, entre amigos. exatamente Então, pra que se apresentar? Né? Ainda bem que o Guilherme tá aqui e ele me lembra dessas coisas, né? Mas vamos lá, eu sou o Ítalo Eduardo, eu sou um dos sócios aqui da Cápsula. Eu sou o Guilherme Siqueira, também um dos sócios aqui da Cápsula, e hoje nós estamos com o Lucas Franco, cara. O brabo. O nosso querido amigo Lucas, que hoje ele é gerente nacional de vendas da empresa Maxi Nutri. E tirou um tempinho da sua manhã, aguardando a gente arrumar tudo, inclusive. Só um adendo aqui, a gente nem começou o podcast, ele já tá enrolando a gente pelo menos faz uns 3 meses, eu acredito. Assim. Ele tá, vai dar, não vai dar? Vai dar, não será vai que dar? vai ou não vai? Dar, não vai dar? É mas que o cara hoje... é muito concorrido, né? É, mas hoje ele tirou um tempo aí pra estar com a gente, cara. Obrigado, viu, Lucas? Valeu. Não, eu que agradeço o convite, a confiança de estar... E, cara, pra mim é muito especial estar com vocês, amigos, e prestigiando esse projeto. Tenho certeza, tudo que vocês fazem com muito carinho, com muita dedicação, e estar aqui pra mim é realmente... É uma honra mesmo, é uma honra. Torço para que esse projeto decole, assim como todos os outros que vocês tocam. Valeu, mano. E eu tô aqui, cara, tem tanta história mais legal, tanta gente melhor do que eu para estar aqui. Mas eu tô aqui para. Depois de tudo isso de elogio, eu acho que a gente tem que encerrar o podcast aqui, né? Vou fazer esse aqui é a palminha? Não sei qual que é. Palminha, tem. Então foi isso, muito obrigado, até a próxima. Então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo aqui, a nossa conversa. E aí, Lucas, a gente queria saber de você quem é Lucas? Quem é o Lucas Franco? De onde Lucas Franco veio? O que ele come? Onde ele dorme? O que ele faz? Onde vive? Qual que é a sua história, cara? Né? Como você começou? Né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com o Lucas em uma outra empresa. O Ítalo antes, né? Antes Sim, mesmo de eu conhecer o Lucas, né? Ele já estava já conhecia o Lucas e já tinha um contato com o Lucas, então teve a oportunidade de passar por outras empresas com o Lucas. Há um tempo atrás eu conheci o Lucas através de uma outra empresa que nós atendemos e continuamos atendendo até agora. Então, assim, o que eu conheço do Lucas, na verdade, é corporativo, né? O Ítalo já tem um contato há mais tempo e conhece ele um pouco mais pessoalmente. Então, conte pra mim, por favor, quem é o Lucas, de onde o Lucas começou? Não, nada demais. Eu sou aqui de Arapongas, no interior do Paraná, né? Interiorzão. Isso aí, cresci no sítio. Meu pai ele tem granja de frango, enfim, até os 17 anos eu trabalhava junto com ele, até que fui pra faculdade, me formei em marketing e propaganda. Legal. Não tinha ideia o que era marketing, fui por causa da propaganda, porque propaganda eu sabia o que era. Pode falar o ano disso, Lucas? Foi 2007. Vai que prejudica, né? Vai que o cara fala, não, melhor deixa, né? Não, foi 2007. E é isso, acho que minha história, assim, é igual a muitas de várias pessoas pelo Brasil, pelo mundo, que estudam, se dedicaram muito, assim, não tinha aquela condição. Então, trabalhava para pagar a faculdade, estudava, trabalhava, final de semana também trabalhava para, enfim, fazer essa construção. Eu sempre gostei muito não de trabalhar, mas de participar de projetos, né? E daí, acho que nesses 15 anos aí de profissão, de carreira, passei por algumas empresas e eu acho que as histórias que passaram por mim, por essas empresas, que me construíram e fez chegar ao Lucas de hoje. Legal. Né? Vi muitos mercados, passei por segmentos diferentes. Então, acho que tudo isso foi construindo o que eu entendo hoje de negócio, né? O que eu entendo hoje de trabalho. Então, o Lucas de hoje não é desse Lucas do passado, mas é o Lucas feito por várias referências de mercado, vários profissionais, várias outras histórias, várias outras pessoas que batalharam um monte e vai juntando e foram fazendo esse profissional de hoje, que eu tenho certeza também que é um profissional, que é um aprendiz
Cara, é um aprendiz. Hoje eu tô na Maxi Nutri, né? Eu tenho um desafio gigante com um time, mas tem um time, cara, Brasil todo, trabalhando com profissionais assim que eu nem imaginava que um dia poderia trabalhar. Que legal. E eu acho que é isso, sabe? A vida é uma eterna construção. Legal, cara. Muito. E um dos pontos que você mencionou, assim, que fazem... Eu particularmente, né? Eu como pessoa, acredito que faz a gente evoluir, progredir, faz a gente compreender e entender as questões de uma maneira talvez um pouco mais pé no chão e estruturalmente falando, é ter uma base sólida, como seus pais, como você mencionou, seus pais, né? Pessoas simples, que dentro da simplicidade ensinaram aquilo que você... critérios de caráter, né? Pra você poder seguir sua vida. E trabalho duro, velho. Porque se você não trabalha duro, você não chega onde você pretende chegar. Até o podcast, o primeiro, eu falei uma parada que as pessoas escolhem por você aquilo que se você não escolher. Se você não fizer as suas escolhas da sua vida, alguém vai fazer. E trabalhar duro deve ser uma escolha, né, cara? É uma escolha que faz a gente chegar onde a gente pretende chegar, né? Eu acho que a palavra, Gui, que eu sempre levo comigo é protagonismo. Legal. Sabe, sim. Que eu ouvi o podcast de vocês, a história de vocês é muito isso, né? Não é o trabalho, trabalhar por trabalhar, não é isso. Mas é ter o protagonismo da vida. Sim. Do que eu quero ser e como ser, né? E o que é ter o protagonismo? É ter essa convicção, cara, o que eu quero, o que eu espero da minha vida e como chegar lá. E fazer acontecer. Não, às vezes, é difícil isso, né? Porque a gente nunca sabe o amanhã. E a vida é constante. Mas quando a gente entende esse do protagonismo, a gente não se conforma. A gente tem um senso de inconformidade mesmo, de indignação com a gente, de querer se mover, né? De querer sempre buscar mais, sempre ter mais sede, quando as coisas estão boas, quando as coisas não estão tão boas, é de se mover. Então, o trabalho é isso, a gente entender que a gente é protagonismo, é protagonista da nossa vida. Nossa. E não assistir as coisas acontecer. Agora, como é assim, protagonista da vida é legal, né? Mas como que é isso? Como eu vejo isso? Cara, assim, o que você espera? Eu sempre uso muito referência, sabe? Então, eu tive ótimos diretores, eu tive ótimos líderes na minha carreira. E até hoje eu tenho eles como referência. E quando eu olhava a história deles, cara, esse cara não parou de estudar. Esse cara estudava... Exatamente. O cara era Exatamente. foda, o cara era o foda, era o pica. E tava fazendo mesmo em níveis mais altos, né? Cursos caros, buscando mais informações, buscando outro. Eu falava, cara, eu vou parar de estudar? Quem sou eu para parar de estudar? E como parar de estudar? Assim, estudar não é questão de academia, né? É importante tudo, mas, cara, é ir pra rua, é ver o que tá acontecendo. É acumular experiências, né? Ao longo do processo, do percurso. Exatamente. É refletir, como profissional de marketing, é refletir o mercado. O mercado, ele muda muito. E ele é muito instável. Né? Sim. Então, você tem que estar acompanhando as boas práticas, as boas ações, o que as pessoas estão fazendo, tentar entender por que elas estão fazendo, por que está dando certo para elas. Não significa que vai dar certo para você, mas entender os porquês. Sim. Então, é um movimento, né? É ser incansável. É ser incansável. Falando sobre protagonismo, algo que me chamou muita atenção é sobre a decisão que a gente tem, né? Então, quando começou isso com você? Eu falo assim... eu decidi muito cedo sobre o que eu queria fazer, eu entendi que eu amava fazer isso muito cedo, na verdade, né? Como a gente contou no primeiro episódio ali, a gente teve isso. Mas de você, como isso surgiu? Vou trabalhar com marketing, hoje trabalhando com vendas, né? Mas falando inicialmente sobre marketing ali, que foi o começo da sua caminhada. Quando foi que... Você se lembra desse dia? Você lembra quando realmente você falou assim, é isso, quero focar nisso... Teve alguma aspiração? Teve alguma coisa assim? Que você se lembre? Não sei se teve esse marco, Ítalo, mas... Uma coisa que sempre, principalmente na juventude, sempre me moveu foi a questão da liberdade. De ser autossuficiente. Legal. Ser autossuficiente. Então, eu sempre busquei muito isso e eu sempre tive comigo, eu acho que isso, minha mãe sempre me incentivou
Antigamente a educação era um pouquinho mais dolorida. Mas sempre me incentivou a ser o melhor, né? Ser o melhor ou estar entre os melhores, né? Não se conformar. Isso eu tenho muito com a minha mãe. Não se conforma. Cara, eu lembro que o primeiro 70 que eu tirei foi no ensino médio. E, cara, eu fiquei uma semana de castigo. Sua mãe foi uma potencializadora sua, então? Você minha mãe, acredita nisso? nessa época, assim, minha mãe, eu acho que ela trouxe essa referência de não me conformar. Olha, e com certeza, cara, isso é o que traz frutos hoje para sua vida. Sim, não. Porque, infelizmente, hoje a gente acaba vendo alguns filhos, vamos dizer assim, não tendo, às vezes, uma cobrança, e não tendo uma cobrança, a probabilidade de se tornarem pessoas que, infelizmente, tendem a não chegar a níveis mais altos, né? Quem sou eu para falar isso sobre alguém também, né? Mas, enfim, a gente acaba analisando que quando a pessoa ela tem alguém que a influencie de maneira positiva, que a questione de maneira assertiva e que propague boas coisas, mesmo que com uma cobrança, como você disse, com uma educação mais dolorosa, dolorida, cara, faz com que o ser humano se torne um ser humano melhor. Eu não sei, assim, eu não sei avaliar como o melhor método de educação, mas... E não sei o que deu certo ou o que deu errado, porque minha mãe sempre foi exigente. E ela tem eu e mais 2 filhos, né? Eu tenho 2 irmãos. E cada um é de um jeito, né? Com a mesma mãe. Com a mesma mãe. Então, assim, eu não sei o que move. Mas comigo foi assim... Sempre despertou, Gui e Ítalo, assim, esse desejo... Essa busca pelo melhor. Então, assim, desde na escola, na sala de aula, eu buscava ser o melhor. Tinha projeto, eu buscava interagir com a galera. E era uma coisa, assim, natural minha, né? Sempre foi. Quando eu entrei no mercado de trabalho, também, né? Então, sempre querendo aprender, sempre querendo crescer naturalmente. Não crescer pelo crescer. Curioso, entender. Eu tive vários amigos, o Giancarlo, o Cowboy, por exemplo, eu não tinha computador com 17 anos, eu não sabia ligar. E para pagar a faculdade, eu consegui meu primeiro trabalho, eu era esses cobrador que pedalava a cidade toda. Sei bem como é isso. O Gui também. Mas eu já fui motoboy. Eu era motoboy. Então eu já tava um nível acima. Ele tava um nível acima do... Mas assim, até que nem o Cowboy, que é o apelido dele, assim, cara, eu tinha 2 horas de almoço, tá? Ele falou, cara, vem aqui, fica 1 hora do meu lado, aprende. Olha, que legal, cara. Falou com o gerente dele, permitiu. Isso na época você trabalhava onde? Era a SH Marabá, eu acho que nem existe mais essa empresa. Uma empresa de fotografia. De Arapongas, né? E pra tratar foto, pra fazer essas coisas assim, de manipulação de imagem. E daí eu ia numa hora do almoço, cara... De graça, é lógico que de graça. Mas, cara, eu tava aprendendo. Pra falar a verdade, isso não tinha preço. Porque eu não sabia ligar um computador. Sabe? Meu computador Windows Z, tipo, o que é isso? Sim. E daí eu acho que questão de meses ou semanas até logo apareceu uma oportunidade, daí eu fui entrando. Então, assim, as pessoas, os contatos, você se aproximar e você ter essa clareza de ajudar, não custa. Cara, não custa o tempo de ajudar, de ceder seu tempo sem interesse, porque as coisas voltam. O bom trabalho, cara, sempre é remunerado. Legal. E é bem isso. Às vezes, assim, eu não sei quantas pessoas vão assistir o podcast e quais o momento de vida dessas pessoas, mas eu passei por alguns momentos e aí alguns deles eu falava, cara, trabalho tanto nessa empresa, cara, e parece que eu não tenho reconhecimento, parece que tem gente que faz muito menos do que eu. Meu, esquece. Uma coisa, faz o seu melhor. Cara, faz o seu melhor e esquece o resto. Esquece. Faz pra ser do caralho, velho. Sim. Faz porque o bom trabalho sempre é visto. Que massa. E a recompensa... Velho, volta. O trabalho sempre devolve, né? Como... Vem, sabe? Às vezes não naquele momento, às vezes não quando você mais precisa, mas volta. Massa. Então, assim, você precisa... É importante ter esse pensamento. Quem está principalmente começando a carreira profissional, a gente tem muita ansiedade, muita... Mas é a hora que a gente tem mais energia. E essa energia é tudo. Desde o início da carreira, em qualquer momento. Você vai precisar dela para estudar, para ouvir, para entender, para compor cenários, para pensar, para recomeçar, para acertar, para errar e corrigir. Então, acho que essa questão do propósito, assim, não pelo interesse, nunca pelo interesse, porque as coisas voltam. Assim, a cápsula, de alguma forma, é fruto disso também, né, Ítalo? Assim, eu e ele que estamos no bastidor da empresa, né, administrando e gerindo essa agência, vamos dizer assim,
a gente tem... É óbvio, cara, que a gente trabalha por remuneração. Né? Não é serviço filantrópico, não é nada disso. Então, a gente tem compromissos a serem honrados. Mas a gente carrega isso no nosso DNA, vamos dizer desde assim. Desde sempre, né, Gui? Desde que... Bom, o podcast passado vocês já veem como a gente se conheceu, já traz um pouco disso. Então, sem dúvida, cara, o que nos faz chegar hoje além daquilo que nós até imaginamos chegar, com certeza é isso, cara. É a gente trabalhar não apenas pela grana, não apenas pela remuneração, não, é pelo aprendizado de ter te conhecido, por exemplo, de ter tido a oportunidade de trabalhar com você lá, de ter você aqui hoje conversando com a gente, falando isso, de outras pessoas que passaram por nós, porque você quem nos deu a oportunidade, vamos dizer assim, de estar fazendo uma negociação com aquela empresa, então nós conhecemos mais várias outras pessoas, cara, isso soma para nós de uma maneira, cara, que assim é imensurável e faz nós nos tornarmos os profissionais que hoje nós temos nos tornado, né? Sim. E assim, a trajetória, a vida é uma eterna constante. Cara, ela é uma constante de começos e nunca de fim. Por que eu falo isso? Porque, cara, a gente vem crescendo, a gente tá na escola e tal, me formei, agora vai. Cara, você só passou uma fase que vai começar outra. Verdade. E daí vai pra faculdade. E você vai ter que começar a trabalhar, provavelmente, estudar. E, cara, recomeça ciclos de amizade, recomeça novos networks. E daí me formei, agora sou um profissional. Cara, não é nada, só fechou uma fase, tá começando outra. E vai fazendo essa construção. E não para, né? Não para. Na carreira profissional, por exemplo, comecei como todo mundo, como lá o cobrador, fui aprendendo a profissão como assistente e fui evoluindo, me tornei até chegar a um cargo de liderança, coordenar uma equipe. Nacional, né? Hoje assim, mas mas antes disso, como assistente, me tornei um coordenador, uma equipe menor. Cara, é uma mudança gigante. Parece que não, mas é o simples fato de você estar incorporado de uma equipe para, de repente, você ter que liderar essa equipe. Ou outra equipe que seja, né? As pessoas te veem diferente, seu nível de exigência, seu nível de cobrança, de demanda é maior. Com certeza. É maior. E, de repente, você não responde pelos seus atos, mas por um time. Sim. E o time olha e observa tudo a respeito do seu exemplo. Mesmo você sendo um coordenador ou um puta de um diretor. Sim. Né? Então, é outro início. Você tem que entender tudo que você chegou e fez até lá e recomeçar a aprender. Sim. E fase a fase. Isso é uma habilidade de aprender, de fazer leituras, de entender cenários, é muito importante para acho que qualquer profissional que quer seguir essa carreira de executivo. Porque o primeiro ponto é que você descobre, que eu descobri e hoje eu levo comigo, é que você nunca sabe de nada. Primeiro ponto, você é o líder, cara, eu não sei de nada. Quando você assume essa postura que você não sabe de nada, você primeiro não tem aquele compromisso de ter todas as respostas. Uhum. Porque é burrice ter todas as respostas. Né? É burrice, você não precisa ter. E você também está disposto a ouvir. E assim, é como eu levo comigo. Eu não sou exemplo para ninguém, sabe? Eu falo, cara, é como eu sou. Não quer dizer que é exemplo, que é certo, que é errado. Mas ouvir é essencial. É igual eu falo, hoje, nesse posto que eu tenho 25 pessoas pelo Brasil todo, mais 30 pessoas pelo Brasil todo. Gente engabaritadíssima, gente com histórias de vida assim, fantásticas, com construções. Gente que são... Aí você fala, cara, você é o líder deles? Não sou. Eu sou do time deles. Legal. Hoje, qual que é o meu papel de liderança deles? Cara, conseguir mostrar um caminho e ajudá-los a seguir esse caminho. Fazer esse intercâmbio com a orientação que a empresa entende de mercado e falar, galera, é por aqui o que você... Mas tudo muito compartilhado, nunca muito... Porque, cada um, daí isso já falando do meu trabalho, cada um está num momento, tanto de vida como profissional, como de mercado. Né? Em cada lugar eu tenho uma necessidade diferente. Então não existe muitas vezes essa solução, aqui é assim comigo. Então se eu não estiver pronto para ouvir, para entender, para poder entender esse cenário e desenhar os melhores caminhos em conjunto, com certeza eu seria um líder muito pior. Pode-se dizer que você então potencializa e facilita aquilo que eles já são extremamente capacitados para fazer.
nessa sua liderança? Entender pessoas também, né, Gui? Isso eu tô falando num caso Brasil, mas assim, entender quais desafios. Vamos dizer que você tem um departamento, um de marketing, por exemplo, e você tem desafios, por exemplo, no mundo digital, ou desafios numa construção de branding. Cara, qual que é a pessoa, qual que é o perfil, e qual que é o momento dessa pessoa que você vai precisar para que ela desempenhe isso? E quando ela está desempenhando esse papel, porque a liderança você não está lá para executar, você precisa conduzir. Sim. E quando essa pessoa estiver lá, se você não tiver a capacidade de ouvi-la, até mesmo para envolvê-la e esse projeto não ser seu, mas do time, então assim, tudo é muito mais difícil. Né? Então eu acho que nesse caminho você vai aprendendo muitas coisas e a coisa mais importante que eu aprendi é que, cara, eu não preciso ter resposta de nada. Eu preciso ouvir um, ouvir dois, e com a inteligência do local, conduzir, tentar vamos chegar numa conclusão e planejar o caminho. É lógico que às vezes a conclusão, todo mundo chega junto, às vezes a gente, cara, não sei, vamos tentar por aqui? Norteia, né? Norteia, então tá, vamos tentar por aqui, vamos até tal passo, se der errado a gente volta. Cara, mas porque o projeto são de todos, né? Isso falando de uma equipe assim, como essa que eu tenho, que todos assim são muito autônomos, são todos donos do seu próprio... São empresários, né? Hoje eu lido com representantes autônomos que têm empresas, né? Então o cara está em busca do resultado. Primeira coisa importante, todo mundo querendo o mesmo resultado. Sim. É a coisa que se você não conseguir construir no seu time, cara, você está com um nível de dificuldade gigante. Sim, cara. Né? Falando hoje e trazendo também para essa realidade de tudo que você já comentou com a gente, claro, a gente entende tudo isso, mas hoje, quais são os seus principais desafios que você tem gerindo esse time? Você consegue identificar alguns hoje mesmo, ou que seja maiores, que você vai decorrendo durante o ano? Existe isso, você sabe? Sim, os desafios são muito parecidos, Ítalo, assim. Coisa que eu vinha falando, assim, é um time, por exemplo, agora é nível Brasil. Então, é um time que cada um desses 25 pessoas estão com cenários muito distintos. Né? Então, assim, eu preciso entender o direcionamento, o caminho que o mercado está tomando e para onde a empresa precisa ir. Legal. O que a empresa precisa conduzir para fazer essa execução. Vendas é pura execução. Né? Não está falando de vendas necessariamente, é pura execução. Garantir uma grande execução te garante melhores resultados. Então, é entender o cenário, o mercado, entender o que a empresa espera, o caminho da empresa. Opa, entendemos. Agora eu tenho uma direção. E agora o meu trabalho é entender esse direcionamento e como colocar em cada um dos cenários que eu tenho no Brasil. E sempre vai mudando também, né? Porque assim, você lida com pessoas, então o humor dessas pessoas, elas também mudam, né? Diariamente. Totalmente, perfil totalmente diferente. Por exemplo... Até por regiões, né? Região, exatamente. E nem por isso. Por exemplo, um exemplo prático, assim, a gente tem 5 gerentes regionais, 2 a gente está fazendo uma transição, mas eu tenho 3. Os caras, anos de mercado, extremamente conhecidos. Geniais, né? Top. Os 3 têm perfis totalmente diferentes, Olha. cara. Totalmente diferentes, né? Daí você fala, mas então teria que ter esse perfil para ter esse cargo? Cara, um é mais acelerado, energia mais alta, o outro é um pouco mais tático ali, mais planejamento. Cara, todos conduzem e o que a gente mede? O resultado. Sim, eles entregam, né? Eles entregam. Cada um conduz a equipe de um jeito. Daí é o jeito da liderança deles. É por isso que eu falo, é muito difícil você falar, tem certo e tem errado. Não, aqui na empresa é assim, vai ser assim pro Brasil. Cara, às vezes é uma loucura. Você tem que ter, sim, a cultura da empresa, então aquele ritmo, aquela energia. Aqui a gente faz isso, a gente tem esse ritual. Rituais são importantes, né? Ritual que eu falo cara, tem essas reuniões Sim. de 15 minutos toda segunda, que é para dar aquele rito, falar como vai ser a semana, ter aquele alinhamento. Trazer o time para você também, né? Isso. Rituais são importantes, mas a forma de liderar de cada um é de cada um, né? E a gente tem que ir medindo esses resultados. O mais importante quando eu falando agora, entrando nessa ideia de rituais, é justamente isso, Ítalo. Principalmente nesse desafio que eu tenho hoje. Aquele negócio, né? As pessoas precisam fazer parte de um time. Né? Se você tem um departamento de marketing ou qualquer departamento que você lidere, todo mundo ali precisa sentir parte da empresa. Ter só um trabalho é muito pobre. Sim. É muito triste. Se você não trabalha por buscar resultados, cara, você vai ser frustrado Você trabalha 8 horas por dia, daí você dorme
mais 8, sei lá, 6, 8 horas, 6 horas. E daí esse intervalo, quem é mulher, geralmente as mães têm que cuidar dos filhos. Sim. Cara, então grande parte do seu dia você está no trabalho. Fazer algo que não te motiva, ou que não te faz sentido, cara, é viver uma vida triste, sabe? Sim. Então um papel do líder é fazer, cara, que essas 8 horas, qualquer pessoa que esteja aqui, que ela sinta parte de um grupo que tem um propósito maior, para que ela sinta que o propósito de vida dela não é vir trabalhar para pagar as contas. Mas, cara, ela faz parte dessa empresa que tem esse propósito e o trabalho dela, por mais simples, cara, é importante, né? Então, uma coisa. Dessa galera do meu time, por exemplo, todos são autônomos, todos têm empresa, né? E daí, como dos desafios que eu tenho e que eu acho essenciais cara, como conduzir essa galera para sentirem parte da Imax Nutri, no caso. Porque eles são gestores das empresas deles também, que também têm as suas características internas, que também tem todos esses alinhamentos, ritos, seus desafios. Tem toda a estrutura que segue a liderança desse indivíduo lá. Porém, ele está inserido debaixo de uma outra liderança mais macro, vamos dizer assim, aqui. E lutar, né? Porque o desafio do dia a dia não é fácil, né? Imagina um representante vai, daí a negociação, as negociações são difíceis e tem muita concorrência. E, cara, o mercado é loucura. É tenso. Então, se eu não trazer esse elo, imagine só, cara, eu adoro trabalhar, eu falo, cara, adoro trabalhar. Gosto, é meu perfil. Tem gente que fala, é meu perfil, não tem problema. Nós que tivemos a oportunidade de trabalhar com você, a gente percebe e sabe muito bem disso. Lucas, assim, gravação 8 da manhã. Bora, galera! Mas é gostoso. Não, é da hora, isso Tipo assim, a gente, lógico, trabalhamos com diversas empresas, mas quando a gente encontra essa vibe, é muito legal pra gente. A gente se conecta muito rápido também, né? Mas é isso que eu falo. Eu gosto. Cara, eu tenho uma posição hoje que eu sempre almejei, assim, trabalhei muito para chegar e, cara, e é muito trabalho, continua. Tem dia que eu acordo e falo, caralho, velho. Que é normal também, né? Já tá na hora de levantar, velho. Puta merda. Boa. E daí eu penso, poxa, cara, e eu que sou assim, sei lá, gosto disso, imagina alguém que não tá nessa vibe, que faz, então alguém que tá, e daí nesse caso do meu time, que é alguém que tá lá num estado. Porque daí, às vezes, você vai trabalhar, Gui, também você chega na agência, você tá meio coisa, mas você chega na agência e começa a falar com o em 10 minutos você já tá naquela vibe, legal, você esquece, Gui. Eu falei isso na nossa... Toda segunda nós temos um alinhamento aqui, né? Essa segunda eu falei pra eles, assim, eu falei, cara, tem dias que são difíceis, a minha filha não tá dormindo, já tem alguns dias, assim, por conta da alergia que a gente tava conversando nos bastidores aqui antes de começar. Só que eu chego aqui, cara, amarradão, para fazer aquilo que eu preciso fazer no meu dia. Por quê? Porque eu estou comprometido em fazer o que eu me comprometi a fazer naquele dia. Entendeu? Eu estou, igual você comentou, vou ficar às vezes 8, se não 10, se não 12 horas do meu dia trabalhando. Cara, se eu permitir que qualquer outra coisa afete ali esse ambiente, e é claro, existirão dias e dias, mas a escolha também é minha de chegar aqui e falar, não, cara, eu já estou aqui. Estando aqui, cara, eu vou fazer o meu melhor, velho. O meu melhor. Ontem o Ida até falou, deu 5 da tarde, cara, eu tava derrotado. Ele falou, cara, amanhã de manhã eu te pergunto isso. Porque ele me perguntou um negócio, eu falei, tipo... sei lá. Era um projeto do cliente ali. Eu respondi meio que assim, e eu não tenho essas respostas, eu detalho. Eu respondi, tipo... talvez seja, ou pode ser que seja, ou azar, né? Sei lá que eu respondi. Amanhã a gente conversa. Ele falou, não, amanhã eu tô vendo que você tá cansado, amanhã a gente conversa. Tem hora que o cérebro derrete, né? Não tem jeito. Não tava dando. Mas é isso, sabe? Assim, é o mesmo pensamento. Cara, eu curto, eu gosto de trabalhar, todo mundo tem dias que tem problemas. E daí eu chego na empresa, o negócio se transforma. Daí eu fico pensando, cara, e esse representante que tá lá no estado, qualquer estado, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer estado, representando a minha marca, representando o nosso trabalho, sendo representante de todo o planejamento que eu fiz e tá sozinho. Sim. Cara, daí ele vai lá, vai falar com o distribuidor, vai falar com o cliente, tem uma reunião difícil, tem uma reunião pauleira. Cara, imagina a sensação dele de sozinho, sabe? Assim, de falar, poxa, será que a empresa está comigo? Então, assim, um dos desafios que eu acredito muito é
é esse, de fazer esse cara fazer parte da empresa, sentir isso. É muito importante ter esse sentimento, que eu sou parte do grupo, que eu não tô ali sozinho. Eu tô sozinho, mas, cara, tenho uma retaguarda inteira confiando em mim, me dando suporte, e vai me dar tudo que é necessário para eu atingir meus objetivos, sabe? Tá, a gente está falando hoje, então, de trazer o time e compartilhar esse propósito, né? Mas como que a gente consegue fazer isso? Como que o Lucas faz isso hoje? Quais são os pontos principais, se a gente conseguir listar isso daí, que você considera importante para que a gente consiga fazer isso também, para quem está assistindo poder colocar em prática, como que você vê isso? Cara, desafio gigante, Ítalo. Gigante mesmo. Como eu conduzo, tá? E é uma constância. Constância. É uma constância. Cara, primeira coisa, realmente tem que ter... Um dos meus gestores falou essa semana, tem que ter sequência e frequência. É uma coisa assim. Uhum. Que é realmente essa constância nos rituais, no time, na sensação de propósito. É trazer, assim, ouvir, porque você tem pessoas diferentes em momentos diferentes, então é estar disposto a ouvir. Estar disposto a ouvir é realmente ouvir com qualidade. Sim, entendeu? Não só. Igual eu fiz com o Ítalo ontem. Ouvir com qualidade e ter a capacidade de sentar na cadeira do outro e falar, cara, deixa eu entender o seu cenário, tá? Que muitas vezes para um líder é difícil, até mesmo pela demanda que ele tem no dia a dia. Sim. Geralmente um líder lidera muitas pessoas e está lá com muitos deveres. Fala, deixa eu ouvir o Ítalo. Não dá. Cara, se eu não consigo ouvir você com qualidade agora, a melhor coisa é, cara, amanhã a gente conversa. Foi o que ele fez ontem, né? Na verdade. Foi o que aconteceu. O Ítalo acabou agindo dessa maneira porque entendeu que, cara, não vou conseguir extrair melhor, o que eu gostaria de extrair dele agora. E é bem isso. Às vezes você não tá com a energia boa, você cansou, você tá cansado. É sexta-feira, final do dia. Pô, espera, amanhã a gente conversa, deixa eu dormir. Ouvir com qualidade primeiro para a pessoa sentir parte. E daí é realmente ter esse propósito de inclusão da pessoa. Quando você ouve a pessoa, você sabe o que está acontecendo e quais são as principais dores dela. E de contrapartida, se você tem uma boa liderança ou se é claro para você o propósito da empresa, você sabe o que tem que ser feito. E daí é fechar a conta, fechar o quebra-cabeça. Tá, esse aqui é o que a empresa tem, esse aqui é o que a gente precisa buscar, isso aqui é o desafio que essa pessoa tem. E tem aqui o que ela precisa entregar. Pontuar, né? Criar uma estrutura de entendimento daquilo que está acontecendo, né? Não achei que isso é um organograma, mas organizar de maneira sistemática todos os pontos que estão sendo colhidos. E daí a condução de pessoas, né? E a condução de pessoas, muitas vezes, assim, tem perfis e perfis, mas não é às vezes nessa, tem que ir para esse caminho. Mas, cara, a gente tem esse propósito, a gente tem que buscar isso, com isso, toda essa dor que você sente, isso que te trava, a gente vai conseguir resolver, mas vamos por esse caminho, não vai ser fácil, vamos fazer assim. A minha forma de fazer é envolvendo as pessoas. Eu tento o mínimo possível trazer fórmulas prontas. Até porque, num dos meus últimos trabalhos, foi um moinho de trigo. E para mim, a coisa que eu mais aprendi lá foi isso. Cara, não existe fórmula aplicada para tudo. Porque, assim, a gente aprende muito em marketing, né? Uma coisa que funciona no Sul não funciona no Nordeste. Sim. Cara, nesse moinho de trigo eu aprendi que uma coisa que funciona numa cidade aqui, na cidade do lado não funciona. Aqui, Arapongas para Apucarana, né? Nós estamos em Arapongas, pessoal. Quem não sabe onde a cápsula está situada, nós estamos em Arapongas, no norte do Paraná. Nós temos uma cidade próxima a nós aqui que se chama Apucarana, que dá o quê? 20 quilômetros para ser muito. Muito ainda. E assim, o perfil de pessoas, cara, muda muito de consumo. Demais. E quando a gente vai para Londrina, então... É outra. Para Maringá. Que dá assim, pouquíssimos quilômetros daqui, cara, muda demais, assim, demais mesmo. E esse é o desafio, porque quando você entende isso... daí você começa a entender, cara, não tem fórmula mágica. O desafio, a meta, o que a gente precisa buscar é uma coisa. Mas com cada pessoa, com cada cenário, às vezes você tem que ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você tem que entender. Construir esse propósito, para mim, Ítalo, porque eu vejo muito o meu perfil, é fazer esse propósito da empresa também ser da pessoa. E eu acredito muito nessa questão de proximidade. Proximidade é a pessoa estar sempre conectada com o que está acontecendo, como está acontecendo, como que os pares delas tá fazendo. E muita comemoração. Celebrar é muito importante. Celebrar é muito importante. Pequenas vitórias. É verdade, cara.
A gente comentou sobre isso essa semana. Eu ia falar até sobre isso. A gente não tem esse hábito porque nós somos extremamente gratos por tudo que acontece. Desde as coisas ruins, porque elas nos tornam melhores. Sim. Eu e o Ítalo, a gente enxerga dessa forma. Nada de ruim que acontece na cápsula, a gente fala, ai meu Deus, que ruim que aconteceu. Não, a gente... Coitadinho de mim. Jamais. E as coisas boas, cara, às vezes a gente tá tão envolvido com a correria do percurso, do dia a dia, de tudo, que você acaba deixando de lado de comemorar até mesmo uma pequena coisa, como você mencionou, que aconteceu naquele dia, que foi produtivo e que deu um resultado, às vezes pífio no todo, mas que deu. E você fala, foi um resultado, entendeu? Normaliza o que não deveria. Cara, pra mim celebrar pequenas vitórias, pequenas, assim, batalhas é muito importante pra recarregar a energia. Verdade. Porque imagina, até essa semana, bons exemplos assim. Cara, uma semana passei com um time em São Paulo, muitas reuniões, muitos trabalhos, enfim. Cara, tem reunião que é difícil, tem reunião que é complexa, tem reunião que é um sucesso. Uhum. E não quer dizer que foi negócio fechado, mas a reunião foi muito boa, evoluiu pra caramba. Cara, tem que celebrar. Fala, porra, aqui a reunião a gente foi pontual, a gente conseguiu apresentar o que eles já estavam esperando. E na feijoadinha lá da mulher, lá da quarta, lá? Na feijoada da quarta. Conversas boas. Mas essa celebração, sabe, pontual, porque... principalmente a vida de todo mundo, mas vamos falar agora que estou no time de vendas, assim, cara, não é simples a vida do vendedor. Então ele está lá, ele é o elo mais distante da indústria. Daí ele tem assim distribuidoras, tem um vendedor distribuidor. Cara, ele vai visitar farmácia por farmácia, no meu caso. E cara, ele tem esse portfólio, vai mostrar para uma farmácia, não, esse aqui não vende aqui. Na segunda não, esse aqui. Cara, ele leva muito mais não do que sim. E agora, o emocional, né? Como então, e acreditar no propósito, cara, o nível de confiança de um vendedor faz toda a diferença na hora de fazer um projeto, né? Porque assim, se o vendedor não está acreditando que aquilo é possível acontecer e vai ser um sucesso, quem vai acreditar? Se ele não acredita, como que ele vai vender isso? Como que ele vai fazer acontecer? Então, esse é o nível que a gente precisa, que eu falo, cara, meu trabalho, de toda a indústria, é ser a energia pulsante, entendeu? É ser um motor de energia que emana e vai mandando para os elos ali até chegar nesse vendedor e nutrir ele. Porque ele vai... o trabalho dele é muito difícil. Uhum. É muito difícil. Essa palavra que você mencionou aí, de constante, é igual você disse seu gestor lá, que é constância e... Frequência e sequência. Frequência e sequência. Isso gera constância. Sim. Frequência e sequência vai gerar constância. E quando você torna algo constante, isso eu acredito em qualquer circunstância. Eu sou um cara que gosto de acordar muito bem 5h30, 5h30. E para mim, depois que a minha filha nasceu, se tornou algo inconstante. Porque tem noites que sequer eu durmo, certo? Porém, eu não abro mão de fazer isso até mesmo em dias difíceis, nem que seja para eu acordar e depois voltar a dormir dali um tempo. Porque eu preciso dessa constância, porque essa constância se torna um hábito na minha vida, e se tornando um hábito na minha vida me traz resultados. E isso falando de academia, é a mesma coisa. Até o Ítalo esses tempos falou, cara, da hora que você tá frequente, porque eu vou e volto. E isso quando a gente traz para o meio... E voltava, agora você agora eu permaneci. Então, quando a gente traz para o meio corporativo, essa questão, essa palavra, vamos dizer assim, constância, ela é primordial, eu creio, para que um profissional se torne um ótimo profissional, um bom profissional. Constância em entender as coisas que deram errado, constância em isso, cara, se possível, anote o que deu errado, para que você compreenda depois de um tempo o que está dando errado. E principalmente constância em hábitos que vêm fazendo você progredir e chegar onde você quer chegar. O Lucas hoje, ele é um profissional que gere um time, uma equipe nacional. Nós não estamos falando de regiões, tampouco de cidade. Nós estamos falando de um país, né, dentro do Brasil. E eu creio, e conhecendo o Lucas, ele chegou onde está pela constância, cara. Pela constância e todos os outros atributos que ele carrega, desde a parte da infância, como ele mencionou dos pais dele, a mãe sendo uma pessoa efetiva ali na vida dele, na cobrança, com constância. E hoje ele fazendo o que faz, da maneira que faz,
É a constância, esses alinhamentos que ele mencionou, de segunda-feira, esse gás de entender cada pessoa e particularidade de um jeito e estar junto a essa pessoa constantemente na sua particularidade, auxiliando, potencializando, dando gás para ela. Ouvindo, né? Então, essa palavra ela é muito importante no meio corporativo, cara. Muito, Gui. Eu passei em algumas empresas, em quase todas que eu passei, agora falando de gestão de empresas, né? Se ouvia muito assim, aqui na empresa a gente tem iniciativa e não tem acabativa. Acabativa. Não, se ouve, e tem muitas empresas com isso. O que é esse ter iniciativa e não ter acabativa? Porque, cara, surgem os projetos. Sim. Os projetos, cara... Até bons, né? Não, lógico, cara. Todo mundo quer fazer dar certo. O que acontece com todos os projetos? Todos os projetos dão errado. Cara, é que eu falo, cara, quando eu monto um plano e compartilho com o time, eu falo, cara, a única coisa que eu sei é que vai dar merda. Então, se preparem. O plano porque quando você mostra o plano, ó, a gente vai fazer isso aqui, vai acontecer isso aqui, não sei o quê, lá na frente a gente vai ter esse resultado. Faz sentido? Cara, sempre faz. Então, beleza, vamos fazer? Vamos. Então, se preparem. Vai dar merda. Vai dar errado. Porque por mais que a gente tente pensar em tudo que vai dar errado, no meio do caminho vai aparecer uma coisa diferente. Sim. E daí o que acontece quando começa a dar errado? Ou quando não é prioridade? Quando começa a aparecer os desafios das empresas? Esse plano vai morrendo e se torna nada. E quando você fala da acabativa é isso. Assim, por exemplo, da academia. Você dispõe a seguir uma frequência. Eu acordo às 5 horas da manhã, vou para academia, vou ter essa frequência. Não vai ser simples. É o meu projeto. Daí no começo você tá indo. Sim. Tá fazendo. Daí veio sua filha, cara, uma bênção e tal, mas essa noite ela não dormiu a noite toda. Tá, eu não vou. Tá tudo certo. Daí você não vai na academia durante o dia. Daí, outra noite, cara, de repente você parou. Sim, esse é um problema meu, inclusive, que o Ítalo, assim que nós voltamos, que eu voltei, né, a frequentar e treinar, a gente se puxa muito daí. Agora ele voltou pro CrossFit, que é o exercício que ele mais gosta de fazer, e eu continuo na academia. Só que ainda assim a gente fica se puxando. E aí ele ficava, você não vai na academia hoje não? Quando eu tava dando 5h30 da tarde, quando eu tava indo de tarde. Mas no confronto mesmo. Não vai por quê? Não vai por quê? E cara, isso me motivou, me deu um gás ao ponto de hoje, às vezes acontecer essa situação que você mencionou e eu não desistir. Eu falo, não, beleza, eu entendi que eu não fui 3 dias, mas eu preciso ir o quarto. Mas o mesmo são nas empresas. Lógico, todos os projetos assim têm que ser bem desenhados, com começo, meio, fim e principalmente com indicadores. O que nós esperamos com esse projeto? Sim, isso é muito claro. Isso é importantíssimo, indicadores, cara. Saber o que se espera, saber onde se espera chegar. E outra coisa, ter ciência aqui, o que eu falo que vai dar merda. Por quê? As coisas vão acontecer e quando acontecerem, a gente tem que estar muito claro, esse projeto é para entregar isso, está acontecendo isso. Vamos parar, vamos rever qual vai ser a rota. Reajustar, porque às vezes está dando um outro resultado que ele pode ser readequado para uma outra frente. E às vezes vai ter que envolver mais gente, às vezes... Cara, mas é dar sequência. Porque normalmente projetos, quando surgem em empresas, surgem como demandas adicionais. O que é isso? Você tem sua rotina. Opa, agora a empresa está com um projeto novo, Gui. Então, além da sua rotina, cara, você vai ter que me ajudar nesse projeto aqui. Então, por isso que eu falo, são demandas adicionais. E às vezes não são... E às vezes demanda vários departamentos. E às vezes, quando eu falo às vezes, é quase sempre, não é prioridade de muitos departamentos. Sim. Cara, e daí as coisas começam a morrer. E daí você tem aquele lá, vários projetos legais que surgem, que não é prioridade, que às vezes o indicador não estava muito claro, que a empresa não fez esse ritual. Cara, você não vai para academia, não, irmão? Uhum. E tem que ter. É o tal do ritmo. E para mim, ritmo é muito mais importante que velocidade. Sim. Porque, assim, velocidade, você pode imprimir, você pode fazer, mas velocidade é questão de confiança. Confiança. Quanto mais você confia, mais velocidade você vai imprimindo num projeto e aí ele vai acontecendo. É igual você está dirigindo. Quanto mais você confia no carro, na estrada, você vai acelerar. Agora, ritmo é questão da constância. Legal. E faz você chegar. Talvez com menos ou mais tempo, mas você sempre chega. Mas também você, dessa maneira, você tem uma base sólida, né? Porque o que acontece? Hoje a galera acelera muito, inicia um projeto muito emocionado, muito... Nossa, vai ser incrível, e quando acontece essas situações mesmo, já começa a desanimar. Por quê? Primeiro, não previu
que as coisas ruins iam acontecer. Segundo, porque não teve uma base sólida, não teve uma constância disso. Ou seja, o propósito ele não está tão claro assim, né, na cabeça do time, não está tão claro na cabeça da empresa. Então tem todo esse alinhamento, toda essa dinâmica que precisa ser lembrada todos os dias. Sim. E aí você trazer isso pro time, ou todos os dias você acordar e falar assim, cara, ontem não deu muito bom, mas hoje a gente já tem alguns caminhos a serem tomados, né? Ou chegar mesmo na empresa e falar assim, ei, como que a gente vai agir hoje? Vamos parar tudo que a gente está fazendo, vamos alinhar isso daqui, que é algo que a gente se alinha o tempo todo. Hoje, cara, uma das dores que a gente mais encontra, que eu faço atendimento da agência, né? Então, uma das dores que eu mais encontro com as empresas é que elas falam que a agência que prestou serviço para elas não teve constância. Parou em algum momento. Tem muito disso. Começou de um jeito, depois passou pro fulano, aí teve situações de começar no atendimento e acabar o atendimento com o designer, pra você ter noção, dentro da agência. O designer fazendo tudo, né? O designer respondendo, enfim. E algo que a gente preza muito aqui é a constância naquilo que nós estamos produzindo e entregando. Nós temos plena convicção da merda, vamos dizer assim. Sim. A gente sabe disso. E quando no nosso atendimento eu deixo muito claro pro cliente que eu falo, cara, eu não vou te garantir esse resultado. Eu vou buscar esse resultado com tudo que eu tenho de capacidade. Agora, o que vai dizer se nós estamos chegando a esse resultado não são os indicadores, que foi um dos pontos que você mencionou. Se os indicadores estão positivos e nos conduzindo para esse objetivo, continuamos. Caso contrário, alteramos, mudamos, implementamos uma nova alternativa. E até brinco aqui pra galera, falo, porque, assim, sem falsa modéstia, tem pessoas que nos veem e falam, não, vocês são os melhores, vocês são... Nós não nos consideramos dessa forma, nós consideramos que nós estamos buscando algo incrível e entregar algo incrível. Isso para nós é muito claro, a gente sabe disso e corre atrás disso. Mas que somos os melhores, nós estamos muito longe disso. E aí eu falo pro time, eu falo, galera, mal sabem eles tudo que acontece aqui dentro. Sim. Mal sabem eles a correria, ou tipo esforço, ou as alternâncias de coisas, ou enfim, tantas questões que a gente precisa ao longo do percurso ir e entregar ali e falar, não, tá aqui, ó. Né? Tá chegando. Ano passado mesmo foi um ano, desculpa o termo, mas de paulada, né? Pauladíssimo. Só que também foi um crescimento absurdo para a cápsula. Só que a gente podia olhar e falar assim, nossa, só apanhamos, só tá acontecendo isso. Por que tá dando errado? Ou o que fizemos errado? Vamos parar, vamos voltar pro modelo anterior que tava confortável. Não, a gente se alinhava. Semana a semana, mês a mês, como tem que ser, e isso... trouxe... o pau quebra. Trouxe a credibilidade pra gente. E tem esse ponto que você falou, Ítalo, que é uma frase muito importante. Vamos voltar pro modelo anterior porque estava confortável. Cara, esse é um modelo que sempre impede as empresas de crescerem. Verdade. Porque a zona de conforto a gente sabe o que faz. Sair da zona de conforto é um ato de coragem. E a constância. Ainda respondendo aquela sua primeira pergunta, Ítalo, como dar o propósito? Quando a gente fala essa constância, para mim é um dever do líder. É um dever do líder. Falando de projetos, cara, tem que rezar a missa. Legal. Todo dia, cara. Então, assim, cara, esse projeto vai ser assim, 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 não funcionou. Se o líder em qualquer reunião, qualquer coisa, não puxar, e daí como está esse projeto, qual a execução, qual a entrega, por que não entregou, qual é a dificuldade, o que a gente pode fazer, como que a gente resolve. Se não tiver na pauta, se não for cara, rezar a missa mesmo, sabe? Aquela ladainha, sim, não vai acontecer. Então, a liderança, ela é o motor de toda a equipe. Então, se o líder não pergunta, não é importante. Ele me perguntou dessa outra coisa aqui, eu vou resolver ela. Uhum. Agora, assim, se ele pergunta 1, 2, 3, na quarta ele fala, cara, se eu não fizer essa bosta aqui, vai dar merda. Exatamente. Deixa eu entregar pelo menos qualquer coisa. Sim. Então, pelo menos fingir. Tem que sentir, porque tem alguém perguntando. Né? E tem que ser de cima as perguntas, né? Legal, perguntas para mostrar que aquilo é o propósito, que a empresa, aquilo que você tem que entregar, cara. Se alguém está te perguntando, não é porque é bem isso. Se alguém está te perguntando é para entregar, alguém está querendo, é importante. E eu acho que isso potencializa muito o time, porque assim, antes na agência era somente o Gui que cuidava de toda a gestão do time, né? E ao longo desse processo ele começou ter outras tarefas na agência também, porque a gente faz 1000 coisas aqui. Nós não somos mais urgências, mas a gente ainda hoje precisa acumular algumas tarefas, né? E com isso eu falei, cara, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. E o meu modo de liderança, lógico que não é o modo de liderança do Guilherme. O Guilherme já ele é mais calmo.
ele sabe conversar com as pessoas. Eu sou muito mais direto, estou aprendendo a como me comunicar. Mas, voltando ao que você falou, essa cobrança de falar assim, e aí? Como que tá esse projeto? E aí, já fez isso aqui? Como que tá? Precisa de ajuda? Isso, nos resultados que a gente está tendo, eu vi um crescimento muito grande. Sim. Só que também tem a maneira correta de ser cobrado, né? E ao longo do caminho a gente vai aprendendo isso. E também tem sobre o colaborador, sobre o vendedor, sobre qualquer pessoa, entender que a cobrança ela não é emocional, é para um objetivo. Essa cobrança, ela precisa... Não leva pro coração, não, né? Exatamente. Assim, não tem que ser levado assim. Porque se a gente, às vezes, cobra de uma maneira mais ríspida, a pessoa fala, não, já desanima também. A pessoa já acha que, estamos no mesmo barco, mas você está me cobrando dessa maneira. Como que a gente consegue lidar com o emocional das pessoas quando essas coisas acontecem? Tem perfis de liderança. Cobrar é chato, né? Ninguém odeia cobrar, né? É chato. O principal ponto é não fazer a pauta sumir. O que significa isso? A gente tem esse projeto, cara, de repente a gente está numa reunião de lideranças, ou estamos numa reunião de time, e, cara, e aquela pauta daquele projeto sumiu. Assim, ninguém perguntou nada, nem como está o status. Não. Então, o cobrar como que está o status desse projeto? Tem que entregar isso, isso e aquilo. Quando vai entregar? Cara, não é cobrar, me atualiza. Me atualiza, Me atualiza, falar, tá assim, assim, assim. Cara, mas por quê? Tá com alguma dificuldade? Legal. Não consegui por causa... então tá, seguinte, a gente precisa entregar isso. Né? Quando a gente vai conseguir? Tem aquilo outro. Entende? É o sentar na cadeira do outro. Uau. Você tem que sentar, entender? Porque assim, ninguém quer errar. No final das contas, ninguém quer errar. Uhum. Se alguém tá errando, cara, a não sei que seja assim uma situação de caráter, mas ninguém quer errar. Né? Ninguém quer. Então, se a pessoa está errando, ou falta clareza para ela do que tem que ser entregado, ou ser entregue, ou falta assim, clareza de prioridade. Geralmente a culpa... Às vezes instrução. Cara, é assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito. E é o que eu falo, cara, quando alguém da minha equipe não entrega, é porque eu estou errando. Legal. Então, o que está faltando? Está faltando clareza, você não entendeu como que a gente faz, você não às vezes não entendeu o que é para entregar, às vezes não entendeu o nível de priorização. Às vezes a pessoa não sabe o que tem que fazer mesmo. Sim. E é normal isso. Cara, é muito normal. Você pode fazer, às vezes é muito comum. Você tem uma equipe gigante, você faz aquela reunião com todo mundo, então vai ser assim, beleza, então o Ítalo faz isso, o Gui, isso aqui, beleza, todo mundo entendeu, beleza. Cara, o Ítalo pode sair daqui e falar, como que eu faço isso? Não sei. E ele pode ser uma pessoa mais tímida que não vai procurar liderança. Então, cara, o trabalho do líder é sempre essa nutrição. E esses follows, né? Assim, esse acompanhamento do time é importante. Cara, massa. Por isso que não pode sumir das pautas dos projetos, principalmente quando eles vão mal. Né? E a cobrança não é, não sei o quê, não entregou. Não cara, é dessa maneira. Qual que é a dificuldade? Eu não faço assim, mas talvez tenha. Mas, assim, qual que é a dificuldade? Cara, como que a gente faz? Por que não está acontecendo? E daí, assim, até para decisões mais difíceis, né? Mais difíceis, por exemplo, assim, cara, a gente tinha esse projeto, o Ítalo, é assim, assim, assado, beleza, vamos lá, vamos. Aí o Ítalo vai e não entrega. Cara, o que aconteceu? Isso, tô com essa dificuldade, não sei o quê, beleza. Vamos fazer assim, vamos corrigir. Daí vai e não entrega. E daí, cara, qual que é a dificuldade? Não consegui seguir. Pô, mas a gente não tinha combinado isso, você fez? Não fiz. Isso aqui, não fiz. Por quê? Tá com dificuldade? Cara, treina mais uma vez. Chegou a outra, não entrega. Cara, ficou muito claro pro gestor, pro líder e pro próprio Ítalo, no caso, que, cara, a gente tá com uma deficiência nessa entrega. E que se não combinar, se não conseguir executar o combinado, a gente não vai entregar nunca. Sim. Então, para decisões difíceis, é como mandar alguém, como trocar alguém, como fazer mover o time, né? Fazer uma troca no time. A forma mais simples é isso, integrando a pessoa ao projeto e movendo, dando feedbacks com indicadores. Porque fica claro para você que você está fazendo, porque ninguém gosta de demitir ninguém. Ninguém gosta. Fica claro para você que você realmente precisa de um perfil diferente de alguém com outras capacitações para aquilo. Fica claro para a pessoa que ela não está conseguindo. E quando a pessoa nota que ela não está conseguindo, ela também não está feliz, cara. Sim. Porque ninguém gosta de errar. Ninguém erra por querer. Né? Então, às vezes, é uma alocação de... Cara, então vamos te mover para o projeto, vamos trazer outra pessoa. Mas isso é a clareza. E a clareza sempre é importante em qualquer relação. Não só de liderança, mas de negociação. Tudo. É muito mais simples. O mundo tem que ser... Eu acho que assim... É que eu falo que no comercial eu sou o cara mais inocente, porque para mim é muito claro a negociação. Cara, eu tenho isso, esse é o projeto, a ideia é essa, bora fazer. Porque
dá muito trabalho ficar pensando em tudo. Então, cara, esse aqui que eu tenho. Então, na relação de time, gente, esse é o objetivo. Bora junto. Então, ó, tá entregando, não tá entregando, parabéns, comemora as boas ações. Vamos rever tudo junto o que tá dando errado e vamos construir. Legal, legal demais. Eu já anotei uma série de coisas aqui que... Vai explodir a cabeça. Né? Na verdade, assim, cara, como o Ítalo mencionou que eu tenho esse papel aqui dentro da empresa, né, e ele me auxilia, dá suporte nessas cobranças, mas, assim, quem, de fato, conduz, né, vamos dizer, acaba sendo eu nesses alinhamentos semanais e nos projetos, enfim... Pontos que você tem mencionado e que você mencionou aqui vão ajudar a minha liderança, vamos dizer assim, a ter uma propagação ainda mais efetiva, né, dentro do nosso time. Então, por isso que eu já fui. E se você não anotou, volta, porque né, você tem a oportunidade de voltar e anote esses passos, esses pontos que o Lucas está mencionando, que para mim vão fazer uma diferença muito grande, assim, né, dentro daquilo que eu tenho como objetivo aqui dentro da empresa. Lucas, então, se você pudesse dar algumas dicas práticas, assim, ó, bem didáticas, faça isso, faça isso, faça isso. É claro que a gente entende que existem pessoas distintas, lugares distintos e tudo. São dicas mais generalistas. Quais dicas você gostaria de deixar ou tem a oportunidade aqui de falar pra gente para pessoas que hoje lideram, né? Nós falamos de uma série de assuntos aqui hoje, enfim, estamos falando de uma série de assuntos, mas entrou num ponto agora com relação à liderança. Sim. Então, quais dicas práticas você pode deixar para que a pessoa se torne um bom líder ou para que ela consiga conduzir de uma melhor maneira os seus liderados? Uau, vamos lá. Cara, não estava preparado para essa, né? Liderar é um ato muito difícil. Por quê? Por maior ou por menor que seja a equipe, quando você lidera assim, cara, você tem que ter ciência que todo ato seu é um exemplo. Todo ato. O bom e o medíocre. Uhum. É um exemplo. Então, cara, se você quer uma equipe de alta performance, você tem que ser exemplo. Você está toda hora sendo visto. Legal. Qualquer ato. Então, isso diz muito você como pessoa. Primeiro ponto. Então, cara, se você quer um time de alta performance que estude, que tenha energia, que está sempre, cara, buscando soluções, incansável, você tem que ser assim. E não é fácil. Não. Né? Não é fácil. Estudar sempre. Então, primeiro ponto, você é exemplo. Você é exemplo. Então, cara, querendo ou não querendo, mas eu não queria ser exemplo. Cara, se você está liderando uma equipe, você é. Mude de cargo. E o primeiro ponto é que, assim, sempre aquilo que você faz de errado vai aparecer muito mais antes de qualquer boa virtude que você tem. Sim. Essas coisas são subjetivas. Então, primeiro você como pessoa, né? Eu tenho os meus rituais, por exemplo, que, cara, eu entendo que a gente é uma coisa só. Por mais que a gente fale assim, deixa o pessoal longe do profissional. Cara, não existe isso. Se você tá, sei lá, tá devendo, tá difícil a situação financeira, cara, você vai trabalhar, você vai pensar naquela conta que você tem que pagar. Sim. Se você briga com a mulher lá, você vai trabalhar, uma hora ou outra você vai lembrar que lá em casa o negócio tá tenso, você vai, cara, vai te broxar, sabe? Vai te puxar a sua energia. Uhum. Se você vem trabalhar, por mais que você foque tudo, aí você lembra, pô, minha menina tá com energia, cara, como será que ela tá? Aquilo vai roubar um pouco da sua energia, da sua atenção, é inevitável e todo mundo é assim. Então, você tem que entender isso como líder, tem que entender isso como o seu time também passa por isso. Sim. Muito importante ouvir as pessoas e saber o momento de vida delas. Então, todo mundo é uma coisa só. Como uma coisa só, você tem que ter uma saúde boa, você tem que estar bem espiritualmente, com a energia boa, tem que ter fé, tem que acreditar, porque todo mundo, independente da religião, independente do que acredita, isso move a gente, porque a vida não é fácil, todo dia é uma batalha, e você tem que ter disciplina, intelectual principalmente. Você não pode parar de estudar. Não pode. E o que era estudar? Hoje em dia no YouTube, cara, tem muito conteúdo de gente muito boa, cara, dando dicas, falando o que está acontecendo, falando o que está vendo do cenário, falando o que está vendo talvez da sua profissão, sei lá, se você é contador, cara, tem uma galera, tem conteúdo disponível
Muito. Tem uma infinidade. Hoje em dia com a internet. E qual conteúdo a gente mais e consome? E direito também, né? Não é... Isso, mas, ô Ítalo, assim, uma coisa, o meio sempre te faz, sempre. Qual conteúdo as pessoas mais consomem? Eu falo por mim, cara, porque chegou uma época, assim, há um tempo, eu acho que há uns 2 anos eu comecei a fazer isso com mais frequência. Eu chegava do trabalho cansado, cara, eu sentava, escolhia um filme na Netflix, só pra pôr mesmo, e ficava no Instagram, sei lá, vendo. Cara, passava, quando eu via, tinha passado 4 horas ali e ia dormir. E daí eu parei pra olhar e falei, cara, há um tempo atrás eu era obrigado a ir na faculdade. Velho, se eu continuar nessa frequência aqui, daqui 10 anos eu vou ser exatamente a mesma pessoa que eu sou hoje. Nossa. E isso é ridículo. Sim. Que tapa. Né? Eu comecei a pensar nisso, porque eu falei, cara, nossa, eu evolui bastante em 10 anos. O que eu estava fazendo há 10 anos atrás? Eu falei, cara, 10 anos atrás eu estava estudando igual um louco. Por que hoje eu vou parar? Sim. Então eu falei, não, cara, isso está errado. Então, assim, beleza. Então você não vai ficar no Instagram. Cara, beleza, dá para ficar. Mas tenha o seu momento de estudo obrigatório. Essa disciplina, né? Então consuma lá meia hora de um material legal ou um livro bacana, 2, 3. Cara, crie o ritmo. Porque também você não vai mudar. Agora eu vou ser assim, esquece. Sim. É melhor comece com ritmo, pequenas metas, né? Ritmo, mas sem pressa. O meu lema é isso, cara. Tenha ritmo, mas não tenha pressa. O que é? Tem aqui lá, tá? Me comprometi que meia hora toda noite eu vou ver algum conteúdo de algum palestrante ou algum profissional. Independente de como eu estou no meu dia, independente do que tenha acontecido. Como se eu tivesse que ir para faculdade, como se eu tivesse para a escola, como se eu estivesse pagando caro para aquilo. Né? Porque a gente só faz quando paga caro. Quando paga caro. E querendo ou não, a conta chega um dia ou outro. Cara, isso vai te enriquecendo, vai te dando mais argumentos, vai te dando mais conteúdo. Quando vê você, aquele mesmo tempo que você estava gastando para um lazer, para alguma coisa que talvez não estivesse te agregando, você está usando para ter mais profundidade. Então, mente, assim, saúde é importante. As pessoas geralmente de mais alta performance geralmente praticam algum esporte. É incrível como isso está ligado à alta performance. É incrível. Conheço muita gente que geralmente são diretores. Isso aqui, cara, porque o esporte realmente está ligado ao esforço, aquele sacrifício para ter resultado. Adivinha? É a vida profissional. É um sacrifício do caramba para ter um resultado. Ali fala, meu Deus, mas consegui. E até pelos benefícios que o esporte te traz, né? Se você pratica um esporte de grupo, você se sente conectado com outras pessoas e tem o mesmo propósito. Se você pratica um esporte sozinho ali, talvez não tenha outras pessoas, mas você começa a se desafiar e se concentrar mais em você mesmo. Então, tudo isso remete justamente ao que você está falando. Isso. Então, ter esse equilíbrio, para mim, é o que eu sigo, né? Não é regra para ninguém, eu estou falando novamente, é o que eu sigo. Mas ter um equilíbrio também na vida pessoal te ajuda a ser equilibrado na vida profissional. Isso é muito importante para quem está liderando e quem quer ser líder. Entender que você é observado, então você é exemplo. E entender que, cara, como exemplo, você precisa estar bem. Estar bem. Para tomar boas decisões, para falar bem com o time, para ser exemplo para o time. E no mais, que provavelmente alguém do seu time que está lá na operação, fazendo aquele trabalho mais operacional, está vendo coisas, e com certeza que você não tem nem ideia. E deve ter ideias que poderiam te ajudar na sua empresa a cortar custo, a aumentar a eficiência, que você não consegue enxergar. Exatamente. Então, cara, estar disposto a ouvir é importantíssimo. Sim, muito bom. Muito bom, bom demais. Eu anotei, sim, alguns pontos aqui. Você falou, então, sobre disciplina, sobre ritmo. O primeiro ponto, eu acabei anotando aqui, mas o meu celular propósito, talvez, no começo. Primeiro o seu foi o exemplo. A última pergunta, né? A última pergunta, isso. Que acabou apagando. Então, se a gente pode colocar, então, três questões práticas para você exercer exemplo, você ser exemplo para o seu time, porque as pessoas estão te olhando. Você querendo ou não, você é um exemplo. Justamente, então... Compromisso, comprometimento, horário, entrega, enfim, tudo isso envolve. Disciplina, então disciplina intelectual, né, esse hábito de você ter ali uma constância de estudos, e aqui, igual o Lucas mencionou, não quer dizer algo acadêmico que você precisa entrar. Sim. Não. Tem muito material rico na internet, inclusive esse podcast aqui você pode retirar bastante informação extremamente relevante para poder progredir nas suas coisas. Então, você pode buscar algo relacionado à sua ocupação ou aquilo que você pretende fazer dentro da internet, que seja, ou até mesmo em livros, ou, quiçá, até mesmo no meio acadêmico. E ritmo é melhor que pressa, cara. Isso aqui é incrível. É melhor que velocidade. Né? É incrível. Então,
você ter um ritmo, cara, você ter uma constância naquilo que você está fazendo é muito melhor do que às vezes você dar um tiro rápido e dali 50 metros você está extremamente ofegante, não conseguindo caminhar mais 50 metros para chegar até o objetivo. Então, que você caminhe pelos 100 metros ao invés de correr 50 e não dar conta de andar os outros 50. O que eu gosto de dizer muito, tá até na minha bio do Instagram, tá? Só para você ter uma ideia, mas que tem sido o meu lema hoje, cumpra com o que se comprometeu. Porque quem se comprometeu foi você um dia. Quem parou para pensar sobre esse objetivo foi você um dia. E aí trazendo para sua vida pessoal mesmo, trazendo para sua empresa, porque se você traz isso à memória, assim como o Lucas já apontou algumas vezes, você sempre está sendo movido por algo. Hoje eu vejo que a galera ela não é movida por coisas fortes, né? Se eu posso usar esse lema. Mas por objetivos fortes. Porque as decisões sempre são tomadas pelo emocional. Então, se eu vou, talvez, num evento, se eu vou num show, para usar um exemplo bem... que a maioria das pessoas vai, a gente volta do show, quer ouvir a mesma música e quer viver aquela mesma experiência. Mas passa algum tempo, a gente já abandona. Então, ter essa constância realmente e cumprir as coisas que você se compromete, né? Porque hoje em dia, cara, se a gente consegue simplesmente fazer o básico, a gente ter princípios pré-estabelecidos, seguir esses princípios, estar rodeado de pessoas que te lembrem desse princípio, você acaba se tornando uma pessoa melhor, né? E muito do que você trouxe hoje me lembra isso, né? Me traz isso à tona toda hora. Mas é isso aí. Cara, esse primeiro episódio com convidado, cara, já genial, meu amigo do céu. Muito bom. Assim, pra mim, eu pessoalmente, assim, cara, anotei bastante coisa aqui que vai me auxiliar, de fato, no meu trabalho. E aqui é sem demagogia alguma, de verdade. Eu anotei... Meu celular quis me trollar aqui, apagou uma parte, mas eu logo vim anotando de novo e outra. Tenho a oportunidade de assistir depois novamente. Então, só aproveitando, você, cara, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, né? Deixa um joinha nesse vídeo aqui, comente, cara. Faz um comentário sobre algo que você viu aqui, que você aprendeu aqui, né? E, enfim, qualquer coisa que você queira comentar, que seja um coraçãozinho pra gente aqui nos comentários, a gente espera isso por você. Espera isso de você, vamos dizer assim. Tem Spotify, tem a Apple Podcast, Google Podcast, que você pode se inscrever e avaliar lá também, que ajuda muito a gente a trazer mais conteúdo. Às vezes em vídeo é um pouco mais difícil de você conseguir acompanhar, mas lá no Spotify você consegue ouvir ou nas outras plataformas de áudio. Siga e avalie, hein? Justamente, avalie a gente lá, sendo bom ou sendo ruim, porque todo feedback é produtivo. Né? Para nós, todo feedback é produtivo. Cara, então eu acho que a gente chega ao fim desse nosso episódio com o nosso convidado. Olha, eu ficaria ouvindo pelo menos umas 3 horas, mas a gente tem compromisso aqui também. E isso acaba estendendo a um próximo convite que a gente possa retornar aqui, fazer um Lucas Franco parte 2 e acaba virando de casa. Aí. Vocês são muito gentis. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, tocando esse projeto. Espero que vocês tenham constância. E siga em frente. Com certeza. Pode contar com minha ajuda para trazer gente. Conheço muita gente que é muito boa e merece estar aqui com vocês, compartilhando as histórias. Bom que tá gravado. Não, vou me comprometer para tentar trazer pessoas boas, porque compartilhar boas histórias ajuda a humanidade a evoluir, eu acho. Igual a gente já mencionou, aqui ainda falta muita coisa para a gente chegar no ideal que a gente quer chegar. Só que é melhor feito do que não feito, melhor bem feito do que feito, e melhor perfeito do que bem feito. Então, a nossa constância, como a gente falou bastante de constância hoje, vai fazer com que a gente chegue perfeito. Não sei, mas buscando a perfeição constantemente, vocês podem ter certeza. Né? E com convidados como o Lucas, do gabarito do Lucas, aí fica ainda melhor, fica mais perfeito o nosso negócio. Ele já deu alguns nomes aqui pra gente poder trazer e a gente tá muito ansioso. Tomara que aceite o convite também. A gente não vai falar o nome agora, né? Porque... daí não vem. Aí não vem, aí a gente gera uma... Mas se bem que agora, né? Vai que a gente estoura também, daí a gente fala assim, vai lá no Instagram desse aqui... Chama ele. Já fala lá, né? Chama ele, exatamente. Mas, ô Lucas, deixa o seu Instagram, sua mídia, né? Para o pessoal poder te acompanhar. Eu não sou muito ativo, mas meu Instagram é Lucas_D_Franco. E o meu LinkedIn, Lucas Franco, vocês podem ir lá. No LinkedIn ser bom, ele é bem ativo. No LinkedIn ele é bem ativo. Costumo
compartilhar um pouco mais do dia a dia. Mas é isso aí, eu agradeço o convite, espero que possa ter contribuído um pouco com alguém que ouviu e que está numa fase lá querendo se motivar, querendo trazer. Acho que a mensagem, talvez aquela que a gente falou no meio, no começo, cara, todo bom trabalho sempre é visto. Legal. Acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que ter na mente e ir para cima sem dó, tá ligado? Sim. Ser protagonista mesmo e fazer acontecer. Agradeço o convite, desejo muito sucesso ao projeto, tenho certeza que vai ter. Mano. E vamos que vamos. Qual que é o teu Instagram, cara? Meu Instagram é @iteleduardo. O meu é @guisic. E siga também lá, cápsula.digital no nosso Instagram. Eu tenho tentado ser efetivo ali diariamente, ter constância, né? Dentro das nossas postagens, dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer no nosso dia a dia como empresa. Então, siga as nossas redes, nossas pessoais, siga a mídia também da Cápsula. A gente espera vocês num próximo episódio. Eu só queria deixar aqui claro que eu amo a minha esposa, amor, você é incrível, filho, você também é incrível. Fechou? Valeu. Isso aí, galera. Valeu, Maninho. Valeu, Lucas. Obrigado. Até os próximos.